Bom, eu acho que hoje é muito importante, primeiro, ser realmente líder e não chefe. Então, eu acho que um bom líder é aquela pessoa, primeiro, que ela é humilde, no sentido de não sentar numa cadeira e e usar daquela posição de uma maneira autoritária. O verdadeiro líder é aquele que consegue realizar através das pessoas e não ele fazer, porque o papel do líder, na verdade, dentro de uma organização, é ser gestor de pessoas e não trazer o resultado. Ele tem que ter pessoas que tragam o resultado para ele. Então, ser um bom líder é uma pessoa que consegue ouvir, conhecer seus funcionários de maneira genuína e real. É uma pessoa que sabe dar feedbacks, tanto positivos quanto pontos de desenvolvimento. E é uma pessoa que consegue entender que o tempo dele, pelo menos a maior parte do tempo dele, é focado em desenvolver as pessoas que estão na equipe dele e não necessariamente em entregar o objetivo fim que a área dele seja responsável, porque isso vai ser o trabalho da equipe dele. Então, basicamente é saber gerir pessoas. E ser líder para mim é saber como inspirar as pessoas, é identificar o potencial que cada pessoa tem e saber como você consegue agregar para que esse potencial chegue ao máximo possível no decorrer da carreira dessa pessoa. Então nada mais é, se eu tiver que elencar duas palavras, é desenvolver e inspirar, basicamente isso. Os processos seletivos antigamente, na verdade, trabalhavam com papéis, nada mais do que isso. Então, você construía o seu currículo, onde você colocava as suas principais habilidades, vamos dizer assim, e o que você sabia fazer ou não, e o seu histórico profissional, e você era avaliado através daquilo. Então, os processos seletivos eram mecânicos, eles eram focados muito mais no técnico do que no pessoal e talvez nas competências da pessoa. E eles eram muito focados também no que a pessoa ia fazer, então na função da pessoa, e não necessariamente em entender se aquela empresa tinha a ver com o perfil da pessoa. Era só, eu acho que essa caixinha se encaixa nessa e acabou. O processo seletivo de hoje, eu acho que ele está bastante evoluído. Não existe certo ou errado, obviamente, mas na minha percepção, hoje é muito mais positivo porque ele foca no indivíduo. Ele foca em realmente saber quem é aquela pessoa e não só o que ela sabe fazer, até porque muitas das coisas que você vai fazer no seu trabalho podem ser desenvolvidas ao longo do tempo. Eu digo coisas assim muito específicas. Para mim é muito mais importante olhar o todo e ver se você tem competências ou se você tem potencial, muito mais do que competência, para exercer determinadas coisas, do que necessariamente se você já exerce ou já faz. Então é olhar para a pessoa de acordo com o contexto cultural daquela empresa, analisar quais são os valores daquela empresa e os valores daquela pessoa e se aquilo se encaixa antes de qualquer coisa. Porque se isso não se encaixar, não adianta nada ela fazer bem aquela determinada função, porque ela não vai ser feliz no trabalho. Eu acho que a metodologia que a gente trabalha na YSC é uma metodologia de potencial. E é muito interessante que muitas empresas também trabalham com potencial. Qual a diferença entre potencial e competência? Que as competências você olha para aquelas coisas mais, vamos dizer assim, competência técnica, competência comportamental, você fecha um pouco, né, o indivíduo. Eu acho que as competências, elas são importantes, mas muito mais do que isso, eu acho que o potencial, que é você olhar aquele indivíduo, não só através das competências, é olhar ele num contexto maior. O potencial dele, o ambiente ao qual ele foi exposto até hoje, o ambiente que ele será exposto, se ele tem potencial para desenvolver determinadas capacidades, etc. Então, eu acho que existem sim competências que são importantes. Não tem como dizer quais são importantes hoje que
agora são diferentes de antes, porque eu acho que vai muito de cada função, cada cargo, mas eu acredito muito mais numa visão de potencial do que, numa avaliação de potencial do que de competência na hora de avaliar um candidato ou até promover uma pessoa. Mudou muito, muito. Eu digo que talvez hoje, com as qualificações que eu tinha no passado, eu não entraria na Siemens. Eu não falava inglês muito bem, eu não tinha nenhum conhecimento de outras culturas, de viajar, conhecer outros países, e eu entrei com o meu diploma de engenheiro somente. Eu adquiri as minhas habilidades, eu aprendi inglês, eu estudei liderança já estando na Siemens. Hoje eu acho que é um pouco mais difícil, tem muito mais dinâmicas, a competição é um pouco maior. O processo seletivo no passado era um pouco mais burocrático do que hoje em dia. A gente tinha alguns pré-requisitos muito bem elencados e que a gente basicamente olhava se a pessoa dava um sim ou um não naquilo. Hoje em dia ele é um processo muito mais intuitivo e muito mais genuíno, onde a gente vê não só o QI dessa pessoa, mas o QE, a inteligência emocional, o que ela quer da vida, como ela se comporta em pressão e por aí vai. Sobre o processo seletivo, quais são as competências que eu busco quando eu entrevisto uma pessoa? Depende muito, obviamente, do cargo que eu estou contratando, mas quando eu penso para um estágio, eu busco brilho no olho, vontade de aprender, vontade de fazer as coisas. Eu acho que sempre quando você vai buscar um estagiário, é muito difícil essa pessoa já ter alguma competência muito desenvolvida, mas é muito mais difícil você buscar pessoas que têm brilho no olho e vontade de aprender. Então, basicamente, eu olho e eu quero energia, brilho no olho e vontade de fazer as coisas acontecerem. O restante é o meu papel como líder, desenvolvendo a pessoa.